Então, estamos aqui mais uma vez. Desta vez a gente vai para o primeiro episódio oficialmente da nossa série de Tormenta, né? Usando o 3DT. Eu sou o seu GM, o M-Sama, o tal do M-Sama. E eu sou o narrador da vez, o cara da bola grande. Estamos aqui reunidos com o nosso grupinho novamente. Infelizmente, o personagem samurai do grupo, o Mishi, não irá participar desta sessão. E o personagem dele estará em missão. Importante dizer. Mas em breve ele estará novamente no grupo. Diferente da vez passada, nós iremos nos apresentar. Teremos um bom e velho clichê. Já que a última sessão aconteceu sem que ninguém soubesse quem estava interpretando quem. Dessa vez, a equipe da Main Comics vai se apresentar para vocês. E nós teremos a continuação do primeiro episódio. Eu vou fazer agora um convite ao nosso primeiro personagem a se apresentar. Ele é alguém conhecido de vocês, um parceiro do canal. Vocês estão agora com o Willy, o Mestre Black. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Black e o meu personagem é o personagem mais Ed dessa PT. Meu personagem é o Excel, ou Excel, ou Excel, vocês decidem como chamá-lo. E sou o assassino do grupo, como vocês já devem ter percebido. E bom, é isso. Vamos pro próximo, que é o nosso querido Bruce. Com você, meu filho. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o Bruce e eu interpreto Beerus, um lobisomem com muitos problemas de raiva. E que tem que cuidar muito de um certo problema, que é o próximo a se apresentar. Eu sou a Iris e eu faço esta gata imunda, a Mutsuki. Mano, espera aí que ela vai fazer. Ainda tem bastante merda pra acontecer por parte dela. Me chamo Nereu, interpreto o Gorô, o ninja mais silencioso do que um peido quente. E é isso aí, entendeu? Vou passar já a bola aí pro Raizel. Olá, pessoas. Eu sou o Raizel. Estou interpretando um personagem elfo muito lindo, o Galahad. Podem esperar muitas peripécias no mesmo. Oi, eu sou a Sara. Eu interpreto o Zigur, o clérigo mais tiradinho, talvez a piada do grupo aí, né? E é um prazer estar aí jogando com vocês hoje de novo e vamos pra cima deles. É isso, senhores. Essa é a equipe. Meu amigo, os Vingadores não têm uma equipe como essa e vocês vão entender por quê. O episódio de hoje vai começar. Novamente nós estamos naquele cenário que vocês bem entendem. Hoje, diferente da última vez, vocês estão reunidos na antessala do Gazan, o lugar onde vocês têm um tempo para pensar. Mishi, o samurai do grupo, pediu para que vocês se afastassem um pouco dele, pois ele iria ter um tempo de meditação. Ele era uma pessoa que costumava ter esses hábitos de desaparecer durante alguns dias. Ninguém ao certo sabia o motivo, mas Gorô sabia que talvez ele estivesse sofrendo de algo relacionado ao seu interior. Gorô era um especialista em demônios, um demonologista nato, por ter sido criado em um clã que lidava diretamente com eles. E a energia de Mishi não é muito diferente das energias nas quais ele treinava em Tamura. Porém, esse não é o ponto agora mais importante. Após a saída de Mishi, o grupo agora reunido com alguns itens que haviam sido conseguidos na última sessão. Zigur está com uma engrenagem misteriosa que eles ainda não pararam para analisar corretamente do que seria. Mutsuki acabou conseguindo um livro, queimado infelizmente, de Gurley, o mago no qual eles estavam procurando na última perseguição. Beerus, ao contrário dos outros, tem uma poção consigo. Um líquido viscoso e misterioso que ele ainda não descobriu do que se trata. Portanto, agora nesse momento, reunidos, eles estavam à frente de uma mesa redonda, olhando para as 3 coisas obtidas por eles.
O grupo havia conversado sobre o que havia acontecido no último momento e do ataque que eles haviam sofrido, né, na armadilha dos bandidos, na parte mais baixa da cidade. Onde eles estavam agora era o centro comercial de Vectora. Simples e ainda os barulhos acontecendo agora após o horário de meio-dia, havia uma certa quietude. Já que o horário de pico havia acabado, a cidade agora estava em um clima normal. Poucas pistas haviam sido encontradas em relação ao paradeiro de Gurley, já que eles ainda precisavam dele para interrogá-lo. Porém, eles tinham consigo a mochila do rapaz, o livro queimado, que normalmente quando você encontra o Grimório de um mago significa que seus feitiços estão por lá. E apesar disso, Gurley colocou um encantamento de autodestruição no seu. Mesmo contudo, ainda era possível saber, através da assinatura, entre outras coisas, algumas coisas relacionadas ao Grimório. E isso Mutsuki era quem cuidava, né? Já que ela entendia bastante de magia. Mas para os curiosos, Mutsuki não era um mago, realmente. Mutsuki é um clérigo, na realidade. Uma clériga de Wina. Um servo divino. Em uma época não tão boa assim para clérigos, talvez. E investigando aquele Grimório, ela notou um nome em específico. É uma fábrica, né? Normalmente que fabrica Grimórios, né? É bem óbvio. Apesar disso, havia uma assinatura do dono da fábrica, o senhor Estevan. Um nome misterioso ainda até o presente momento, já que eles nunca tinham ouvido falar de Estevan. Na cidade, pelo menos não, né? Para Zigur, aquela ferramenta mostrada ainda era um mistério. Possivelmente algo relacionado a uma porta, talvez uma entrada de algum lugar, algum encaixe. Não parecia ser um enfeite ou algo simples que pertencia ao lugar onde eles estavam, já que depois eles voltaram lá e realmente não fazia sentido algum com nada do que eles haviam encontrado ali. Mesmo a porta, toda tecnológica, feita através de várias engrenagens e mecanismos para trancar, não fazia parte dali aquele artefato que eles haviam conseguido. Possivelmente algo ainda a se averiguar. Vocês estão sobre essa cena. O que aconteceu agora é que vocês precisam continuar a investigação a respeito de Gurley. E eu sou só o cara que narra. Vocês tomam as decisões agora. Tá aberto. Bom, o Zigur, ele tira a engrenagem do bolso, assim. Ele coloca em cima da mesa, assim, pra todos verem, né? Ele meio que cruza os braços, olhando assim, e ele fala: depois que nós enfrentamos aquele grupo de bandidos, aquele elfo da espadona de madeira, eu acabei tirando isso do bolso dele. Bem, eu não tenho certeza para que ele usa isso. Por ser uma engrenagem, deve ser algum mecanismo. Mas eu não achei nada quando voltamos lá que pudesse encaixar com isso. Eu fico me perguntando por que alguém andaria com uma engrenagem por aí, se não fosse algum tipo de mecanismo, uma chave talvez. Pra enfiar no cu não era. Vocês viram o Excel ficar um pouquinho mais de lado, assim, encostado numa parede, com as costas, né, encostada, de braços cruzados, enquanto escutava a conversa acontecer. Mestre, o Gazan tá presente? Na sala dele. Na sala dele. A gente não tá na sala dele. Não, vocês estão em uma sala pra trás. Ok. Eu olhava para aqueles equipamentos, né? Para aquelas coisas que eram trazidas. Eu sabia alguma coisa sobre magia, mas não ao ponto de decifrar um grimório, principalmente um grimório queimado. E eu voltava pro grupo e perguntava: vocês sabem da onde esse tal de Gurley tava vindo? Talvez. Bem, talvez não o pra onde ele foi, mas o da onde ele estava vindo seja um início para encontrarmos esse moleque. Onde ele foi? O Beerus, ele tá segurando o frasco assim na mão dele, né?
Olhando ele coloca em cima da mesa pra todo mundo ver. Pra onde ele foi, eu não sei. Quando ele sumiu, eu perdi o faro dele. Nem pra isso tu presta. Eu não vou nem perder meu tempo com você. E eu pensando que você até poderia ajudar, mas vejo que você não quer. Eu fiz muito mais do que você. Até parece. Eles começaram a pegar faísca entre os olhos, assim, os dois, assim, no cantinho. Ora, meus amigos, vamos acalmar os corações. Ninguém aqui é perfeito além de mim, obviamente, mas... Ei, gente, eu tô tentando me concentrar aqui. Calem a boca por um segundo, por favor, Nha. Na verdade, você concentrada me assusta mais do que se você estivesse fazendo qualquer outra coisa, Momo. Ei, eu estou tentando ajudar. Nisso que tá tendo essa discussão, a Mutsuki tá ali no Grimório, dando aquela folheada assim brevemente pra dar aquela analisada profunda, né? Joga um teste aí de habilidade. Teste de habilidade? Tá bom, vambora. É um D6, né? Isso aí. Tu notou no livro algumas palavras mágicas ainda compreensíveis. Todas no que pareciam ser uma língua que tu não via, né? Há bastante tempo. A língua mágica, ela funcionava da seguinte forma. Havia uma criatura mágica, né? Na maioria das vezes. Essa criatura, ela falava em uma língua estranha. E essa língua, ela era passada para os magos como uma língua mágica. Os magos transferiam as palavras daquela língua para magia. E isso era dissimulado. Não dá para saber do que é, porque quando tu chega nesse momento de decifrar, tu não tem o conhecimento sobre esse tipo de magia, porque é velho. Então, assim, tu sabe que para encontrar a origem daquelas magias, tu precisaria saber de que criatura aquilo ali poderia ter vindo. Só que o livro, ele tá muito polido, ele tá todo estranho, né? A magia de autodestruição, ela cagou totalmente o design daquele Grimório vermelho, né? Mas não necessariamente ele é impossível de ser decifrado. Talvez com um sucesso maior, num teste mais específico, posteriormente, tu consiga saber qual é a origem daqueles poderes. Eu consigo usar criptografia pra achar alguma parada escondida no livro. Joga o teste. How much? Tu joga um D6, tem que ser menor que a tua habilidade. Quanto menos der, melhor. Aí, enquanto o Nero vai fazendo ação, eu comento assim. Rapaz, mas isso aqui não é magia antiga. Isso aqui é magia anciã. Isso é tão velho que... Caramba, quem foi... Aquele mago Mequetrefe, ele tá envolvido em alguma coisa muito sinistra pra ter um negócio tão antigo nas mãos dele. Ora, ele estava usando magia de sangue. Magia de sangue não é algo que se vê todo dia. Exatamente. Eu cutuco a cabeça dela. Tá raciocinando demais, pequena. Ei, Quando isso acontecia, o Galahad empurrava o Goro pro lado, assim, puxando o livro e tentando ver se ele reconhecia algum símbolo desses, visto a sua longínqua existência. Apenas os inteligentes podem ler, Galahad, não se preocupe. Então isso aqui vai ser fácil. Joga um teste. Fala do resultado do dado em voz alta. Sim. Tu percebe que o Goro, ele tava tentando decifrar alguma coisa, né? Tateando assim o livro, virando algumas páginas queimadas. E aí ele toma um solavanco do empurrão, nada muito sério, e o Galahad toma da mão dele, e assim que ele abre, né, esticando pra frente do corpo, ele começa a deixar várias gotinhas caindo na cabeça dele, e ele parece tão perdido quanto o Goro. Ah, sim, isso aqui, não. Esse símbolo aqui, ó, eu poderia falar pra vocês, mas vocês vão ter que se esforçar um pouquinho mais. eu levanto a mão assim pedindo o livro de volta. Melhor deixar isso comigo mesmo. Eu dou uma olhada por cima, olho pro Excel, olho pro livro, deixa eu tentar essa porra aí. Aí eu começo a cheirar o livro primeiro, né? Pra ver se eu sinto o mesmo cheiro de sangue, pra ver se eu pego o faro e depois eu tento ler o livro. Joga o dado. Habilidade também? Habilidade. E fala o resultado em voz alta, cara.
Vou ficar louco. 2! Tu encosta ali, né, no livro, numa cena um pouco perturbadora pra alguns que veio um rapaz, né, cheirando um livro, fazendo exatamente o barulho de um cachorro, muito curioso. Tu percebe, Beerus, que dentre os cheiros, tu consegue finalmente ganhar um traço. E surge uma linha vermelha do livro que vai viajando a janela e tu percebe que aquela linha é o faro do garoto. Aí vocês veem quando ele puxa assim o ar. Eu tenho o faro dele. A notícia parece deixar vocês contentes. Parece algo bom. Aí nisso eu dou aquele. Eu faço um carinho na cabeça do vírus. Bom garoto. Cara, quando eu vejo isso, eu falo. Típico de cachorros. Na verdade, isso me deixa muito surpreso que realmente tenha funcionado. Mas bem, se a sorte está do nosso lado, vamos lá, Beerus. Guinos. Não sou cão guia. Especialmente. Aí eu tiro o ar. Sanguessuga. Cala a boca, cachorro. Ora, amigos. Acalme os ânimos, por favor. Eu viro pra Mutsuki e aí eu falo assim: você, gata, cuida do teu cão. A gente ainda tem coisa pra resolver aqui. Mas ele não é meu cachorro, ele é nosso cachorro. Nossa. Eu olho pro Gorou. Eu posso dilacerar a garganta dele agora. Cara, eu não sei porque alguém aqui ainda não fez isso, na verdade. Por que você não tenta a sorte, então? Tinte. Se vocês realmente quiserem lutar, pode deixar ficar tranquilo. No final das contas, eu curo vocês. Resolvam-se como quiserem, no fim das contas. Agora deu caralho mesmo. Meninos, por favor, sejamos civilizados. Eu. Deixa eu ver esse líquido aí. Talvez eu tenha conhecimento de alguma coisa. Vai tomar ele? Eu tiro o frasco, né, da blusa que eu tinha puxado de novo e dou na mão dele. Curiosamente, Essel, você tem mais 2 de habilidade pra esse teste. Joga o dado. Ah, por que será, né? Vamos lá. 2. A minha habilidade é 4. Média 4 é um sucesso mediano. Quase bom. O Essel, quando ele pega o líquido pra olhar, né, ele toma da mão do Beerus, né, e após um breve rosnado ele olha pro líquido e aí ele começa a se concentrar. E aí vocês percebem que dentro do capuz, né, dá pra ver um pouco do rosto. Vocês escutam um som de palpitar de coração, como se ele tivesse ficado aflito, e é um sangue dentro do vidro. O Axel, ele fica um pouco extasiado dentro ali, né, do lugar, e ele entrega pro Beerus por um reflexo, porque senão ele ia estourar e tomar. Segura isso aqui! Segura agora! Eu jogo assim no peito do Beerus. Eu seguro. Oh, calma! Aí eu viro pra parede e coloco a minha mão dentro do capuz assim, como se eu estivesse segurando a minha respiração. Isso é sangue. Eu sei de quem que é, se é de alguma raça específica ou é só consigo saber se é sangue. Como o resultado foi 2, tu sabe que aquilo ali é um elfo. Não sabe muitas informações, mas possivelmente é sangue de elfo. Tem uma fragrância extra no sangue. Ok. É como se fosse uma magia misturada. Eu consigo fazer a associação deste sangue com o sangue que eu, né, tomei do elfo que a gente matou lá no... É parecido. É bem parecido. Ok. Eu ainda tô com a minha mão no capuz, assim, dentro do capuz. Eu dou uma respirada funda. Esse sangue, ele é de elfo. E vocês escutam eu lambendo os beiços. É igual. Não é igual, é um pouco diferente.
Mas é de elfo, eu tenho certeza. E eu estou extremamente agoniado. Joga um teste de resistência aí. Ai, foi. Parece que a droga faz com o sujeito. E me chamam de fera depois. Calma, filho, eu tô tentando, garoto. Cara, eu tenho alguma bonificação nessa resistência aí, velho? Nessa cena não, velho. Fudeu, rapaziada. Vamos lá. Vamos lá. Tu tem quanto de resistência? Tenho 1. Confia, pô, confia. 2. Ai, foi quase, velho. 2. Tirei 2. Vocês começam a perceber que a euforia do Exo, ela começa a ficar incontrolável, assim. Ele se desespera um pouco. E o desespero dele é que ele coloca a garra na parede e a pele da mão dele começa a enegrecer e virar unhas, assim. Ele começa a se tornar um ser abissal, assim. As costas dele vão ficando corcunda. Zigor, joga um teste de habilidade. Habilidade? Vamos lá. Ó, eu tirei 1 no dado, eu tenho 2 de habilidade. Oh, boa. Boa! O Zigor, ele percebendo aquela cena, ele levanta o ícone de clérigo dele, e aí a magia dourada que começa a brotar do ícone dourado, do ícone das... É um saco dourado, não é um saco, gente. Por favor, quinta série. Ele é uma espécie de amuleto, né, em forma de... Parece uma peteca, sabe aquelas petecas que a gente bate na raquete? É uma peteca daquela ali, com vários símbolos, né? Bem bonito, adornado, um pano, né? O lugar onde ele segura é bem feito. É um saco bonito. E quando aquele ícone brilha, né? Aquele amuleto brilha, o Essel começa a se acalmar e o corpo dele vai voltando ao normal. Enquanto eu seguro o amuleto, né? Eu falo pro Essel. Essel! Eu já vi o que você é capaz em combate. Não se preocupe, amigo. Enquanto você estiver aqui, eu vou te manter o som. Mesmo que você não seja muito fã das minhas práticas, não é mesmo? Aí, no que o amuleto para de brilhar, eu abaixo o amuleto, né? Guardo ele. E eu abro um sorrisão, assim, pro Essel, meio zoeiro, assim, né? Pra ele. Ó. Não se preocupe, amigo. A luz do sol ainda está lá fora. Cara, vocês veem o Essel respirando fundo quando ele tá voltando à forma humana. A forma padrão humanoide dele. Você não é meu amigo. E bem, pelo menos pra isso você deveria servir, não é mesmo? De nada. No que vocês podiam ver no fundo, assim, mais da sala, vocês podiam ver o Galahad com um dos braços levantado, assim, e como se fosse a outra mão perto do pulso, como se fosse uma faquinha de mana. Só que na hora que ele percebeu que a situação estava sendo controlada, ele fazia a faca de mana sumir e soltava um... achei que eu ia ter que oferecer meu sangue nobre para acalmar o seu coração, meu amigo. Mas tá tudo bem. O dia foi salvo antes. Não me tente, elfo. Aí quando tu, Galahad, que tá mais próximo da vista dele, tu vê a pele dele voltando a ser pálida, né? Ainda é uma pele pálida de morto-vivo, mas é mais normal, assim. E tu percebe que o rosto dele meio deformado, da boca pra cima, né? Que dá aquela sombra do capuz, tipo, tava como se fosse uma escama, uma pele de pedra, assim. Sabe uma feição de gárgula, estátua de gárgula, mas vai voltando ao normal, conforme ele vai ficando mais calmo. E o Beerus tem... Vou jogar um D6, tá? Um D6. Ele tem... Deram sorte. Vocês têm um tempo largo no faro do garoto. Quando eu vejo isso, Zigor. Aí eu dou o frasco pro Zigor. Eu olho pro Essel. É melhor a gente ir antes que o monstro enjaulado decida atacar a gente. Vambora. Aí eu pulo pela janela. Eu só pulo, assim. Eu abro a janela e pulo. Lá vai ele. Eles escutam um som de pulso do lado da janela. Vambora, rapaziada. Eu já tô logo perto. Não temos tempo a perder. Vamos pegar aquele malditinho. Aquele vagabundinho. Desta vez ele não me está. Olha, eu sei que eu disse que eu curava vocês, mas vocês não precisavam se jogar da janela. Ei,
Eu sou um gato top. Eu vou ser o último a sair da sala e quando eles chegarem lá, eles vão me encontrar de novo, assim, magicamente. Todo mundo saindo. Quando vocês chegam do lado de fora, o Beerus encara por algum tempo até ele achar a direção em que eles estão seguindo. E vocês vão sair daquela zona principal de Vectora novamente. E vocês vão para uma parte diferente, né? É uma parte, é um subúrbio, né? Aquela zona da cidade, né? Vocês sabem que ali é uma parte mais ao leste de Vectora 2. E uma coisa que fica mais comum naquela parte são os cristais de teleporte, né? Vectora é um lugar muito bonito, com as casas sempre de madeira, né? Organizadas, com água num córrego, né? Por baixo das casas vai passando aquela água enquanto as casas sendo levitadas pela magia, presa no lugar. E vocês percebem vários cristais, né? De magia. E esses cristais, quando você toca nele, você é teleportado para um lugar de Arton aleatoriamente. Existe um pico, né? Um pico alto, né? Um altar que vocês veem ao longe, que tem um grande cristal. E esse cristal, ele é o centro, né, da capacidade de se teletransportar de vocês da cidade. Ele é feito para gerar a energia que emana para os outros cristais, né? As ruas, elas são confusas, né? Você passa por uma ponte que interliga uma rocha flutuante com várias casas. E essa ponte tem outra ponte para a qual você vai passando por esse emaranhado de casas flutuantes, onde o som da água do córrego embaixo das casas é muito forte, porque tem uma água a todo momento passando, caindo na infinitude da cidade voadora. O rastro de vocês leva até uma casa muito bonita, grande, né? Uma casa grande, né? Que é a casa do Stefan. Só que assim, o que vocês sabem é que aquele lugar, ele é uma área pública. Vocês não têm permissão para entrar naquele lugar. As pessoas ao redor do lugar conversam bastante a respeito do que seria o ataque que aconteceu na cidade. Vocês estão ouvindo muito sobre essa notícia. A cidade parece estar sofrendo ataques terroristas o tempo todo. A milícia da cidade, os caçadores de Magon, né? São unidades de humanos, na sua maioria, algumas vezes outras raças, caminham usando uniformes azulados, né, com o símbolo da cidade, sempre adornado nas armaduras /manto que eles têm. Eles têm um padrão muito grande, né? A maioria deles é parecido. Quando eles não estão armados com grimórios e facas, eles estão armados com lanças e grimórios, sempre possuindo um grimório e uma arma, corpo a corpo. São muitos deles, assim, eles são extremamente sociáveis, o que é confuso pra vocês. São soldados e eles são, se você para e pergunta algo deles, eles na maioria das vezes eles te respondem. Só que a maioria deles está preocupado. Os rostos de aflição, na maioria deles, olham para um lado e outro. Alguns deles lançam uma magia para o alto, né, um cisco azulado que explode, virando uma seta apontando para uma direção, e um grupo deles sai correndo na direção daquela seta. Outros ficam canalizando uma força mística nas mãos, uma orbe que, quando ela se desfaz, ele acorda novamente do que seria um transe e ele começa a conversar com os outros. É um clima de bastante tensão, mas ainda assim eles são todos bem sociáveis e ajudam. O maior problema de vocês, naquele momento, é que no emaranhado de casas em que vocês estão, vocês precisam entrar em uma específica. A casa de Stefan. Curiosamente, o faro do garoto termina ali. Só que vocês não têm como entrar naquela casa, pelo menos não de maneira honesta. Honesta sim. O que eu digo é que se vocês entrarem, vocês estariam violando uma lei. Pois aquele lugar, ele aparentemente vai ser demolido. O que é curioso. Por que um lugar que abriga um criador de grimórios está abrigando agora um mago que vocês estão caçando? Mas aquele lugar vai ser demolido. Nisso que eu tô vendo que a gente já chegou nessa proximidade da casa, eu vejo um dos guardas e eu vou casualmente andar na direção dele, meio que assim por trás, dou duas cutucadas assim, puxando o manto pra chamar a atenção dele. Ele, assustado, se vira, né? Porque ele tá bastante tenso em relação
a forma como as coisas estão acontecendo e ele pergunta: o que aconteceu? Eu aceno pra ele. Oiê, você pode me ajudar, por favor? Sim, pode falar. Ele fecha o grimório dele com uma das mãos e guarda na cintura e vira pra ti. O que o senhor poderia me dizer sobre aquela casa ali? A gente tava querendo entrar nela, mas a gente não quer fazer um estardalhaço. Aquela casa ali é a casa de Stefan. Ele foi um criador de grimórios bem problemático. Tivemos bastante problemas com ele durante muitos anos. Ele usava de magias não honestas para fazer seus livros. E todos diziam que ele tinha sonhos estranhos em seu porão. Mas assim, o lugar será demolido, pois ele tem uma magia que nós não conseguimos controlar. Então, por ordens do mago prefeito, nós vamos demolir o lugar em breve. Não tem data ainda, mas não é permitido entrar. Mas é porque estamos à procura de um mago aí que andou fazendo uma baguncinha na cidade. Ele está dentro daquela casa ali, ó. Eu digo apontando novamente. Ele olha pros demais. Você tem ficha criminal desse rapaz? Não, exatamente. É porque. Bom, digamos que o nosso querido Gazan descobriu algumas coisinhas e mandou a gente pra ir atrás desse moleque. Porque esse moleque estava fazendo merda. Vocês estão sob mando do Gazão. Ele se afasta um pouco, né? Indo lá com os outros dois, falando com eles alguns segundos. E aí um deles saca um livro mágico, né? Menor que o grimório dele. Ele começa a conversar com o livro. E do livro saca uma espécie de folha mágica, né? Ela sai de dentro do livro através de vários ciscos de magia. E quando ela sai, o papel vai se enrolando, né? Fazendo uma espécie de origami em partes e ele vira uma chave de papel. E o soldado pega essa chave. Ele vai até a Mutsuki e ele diz assim: normalmente não abrimos exceções ao público, mas conversamos com o mago prefeito e ele disse que se veio a ordem de Gazan, aqui está. Aí ele te entrega uma chave de papel. Ora, muito obrigada. Então, pessoal, conseguimos. Eu fiz um bom trabalho, não fiz? Nha. Eu realmente não acredito que isso deu certo. Isso é incrível. Eu odeio concordar com sanguessuga, mas não acredito. Hey, eu posso ter um desastre ambulante, mas eu sou esperta, tá bom? Vocês têm muita pouca fé na Mutsuki. Eu estava confiante o tempo inteiro. E qualquer coisa eu já estava comprando uma magia na minha mão. Você só é confiança, cara. É isso aí, é o que dizem. Confiança e avante. Vamos? O que a Mumu poderia fazer? Arrancar o pau de algum de nós? Não dá ideia. Bom, vocês com a chave, né? Vocês se reúnem à frente da casa. E, cara, acontece uma coisa intrigante. A Mutsuki abre, né? A porta. Bem fácil. A porta se abre e vocês percebem que é um lugar abandonado, com caixas, panos por cima dos móveis, assim. É um lugar bem velho, né? Tá sujo, apesar de muito arrumado pelo lado de fora. Dentro ele tá completamente abandonado, né? Cheio de teia de aranha, essas coisas assim. E conforme vocês entram na casa, vocês escutam os rangidos, né? Da madeira mexendo, né? Todo aquele lance de velharia. E as luzes baixas deixam só a luz das janelas iluminando dentro do lugar. Então fica uma pouca luminosidade, vocês veem vários espelhos cobertos, né? Dá pra saber que é um espelho pela forma, né? É um semicírculo e termina mostrando uma parte dali da madeira, né? Do molde em que o espelho tá colocado. Antes do pessoal começar, tipo, a adentrar mais fundo na casa, eu levanto a minha mão assim, eu me abaixo e eu quero fazer uma verificação pra ver se tem algum tipo de armadilha, alguma coisa que possa ser
ser ruim pra gente, né? Tu é perito nisso? Eu tenho crime, eu tenho a perícia crime. Tá, tu não precisa fazer teste. Não tem nada na casa. Não tem nada? Ok. É um lugar limpo. Velho, Mas minha preocupação é onde tá o menino. dentro da casa não dá pra sentir mais nada. Vocês perdem tanto o faro quanto a capacidade de sentir magia dentro da casa. Mas eu consigo ouvir alguma coisa? Não tem som algum. É só ali naquela parte inicial, é tudo muito, muito comum. Casa abandonada, com uma grande escadaria, que é no meio, né? Vocês entram e tem uma escadaria que vai pro segundo andar. E nas laterais tem entradas, tanto na esquerda quanto na direita, que vão mais profundo, assim, num corredor já escuro, não dá pra saber. Só vem o arco da entrada do corredor e escuridão lá pra dentro. Ah, nesse meio tempo eu me levanto então, depois de eu fazer a verificação rápida. Bom, aparentemente não tem nenhuma armadilha aqui. E se o que o guarda lá fora disse é verdade, a gente já sabe pra onde ir. Virus, joga um teste de habilidade aí. Quase que eu coloquei 11 D6, não deixei, meu. Nice. Nice. Cara, que bom, velho. Tu sente um arrepio na espinha. E tu pensa assim, a Mutsuki ajudou, né? Pam, pam, pam. Vocês veem o Beerus, ele já é um cara meio pálido, assim. Ele é alto, ele é robusto, mas ele é bem pálido, saca? Vocês veem literalmente o cabelo dele ficando meio espetado. Você vê ele olhando primeiro pro Zigor, aí ele direciona o olhar pra Mutsukyo. É por isso que foi tão fácil. E assim, o mais desesperador é que tá tudo bem. Mas não tem, tipo assim, não aconteceu nada, vocês estão inteiros, não é uma ilusão, vocês não sentem magia, mas alguma coisa tá errada e tu sabe que tá errado. Não mexam ainda. A gente não sabe se isso aqui vai cair em cima da gente. Ou pior. Aí eu começo a virar lobo, né? Pra eu poder tentar ouvir melhor, sabe? Cara, vocês veem um rasgo de roupas assim, surgem duas pelugens, né? No rosto dele, e cara, ele cresce alguns centímetros e a face dele meio que desdobra de baixo pra cima e ele vira um lobo branco grande, né? Como o lobo do Gato de Botas, ele não é tão assustador assim, ele é bem menos assustador, mas ainda assim é um licântropo, né? Vocês conhecem como uma licantropia controlada. Ele tem olhos claros ali na escuridão, ele consegue ouvir melhor e ver na parte daquela penumbra dentro do lugar. O que acontece, Beerus, é que de alguma forma os teus sentidos naturais funcionam bem, mas tu não consegue ver nada. É como se alguma coisa tivesse te empatando de ser útil, né? Vocês não conseguem ter aquela noção perfeita. E o Zigur, vendo, né, aquilo ali, ele se aproxima, né, da cena um pouco. Para vocês é a primeira vez que ele vira assim realmente, tirando pro Galahad, que ele já sabia, né, que o Beerus tinha essa capacidade de se tornar um lobo. E pro Essel é um pouco, sabe, preocupante, assim, porque ele sabe que licântropos são seres problemáticos e que normalmente se existe um licântropo, existe uma maldição ao redor dele. Ah, tinha que ser um cachorro mesmo. Eu vou me afastando um pouco. Não se mexe! Cala a boca! Eu sei o que eu tô fazendo! Não, Tu você se não... mexeu? Tu se mexeu? Eu me mexi. Não! Não, mas calma. Eu me mexi em forma de névoa. Quando eu falei assim, cala a boca, eu já fui me transformando em névoa. Eu quero percorrer a casa e ver o que tá ao redor, o que tá de estranho em forma de névoa.
vocês percebem o corpo do Essel começando a se tornar névoa, né? O manto branco começa a flutuar lentamente. E vocês veem ele 2 segundos no ar e se espatifar no chão. E alguns segundos antes ele vê um rapaz, né? Um garoto. Ele é pequenino, sabe? É um pequeno homenzinho com um chapéu. Ele balança o dedo negativamente e tu cai no chão. Tu não reconhece aquela visão, tu não sabe o que é, mas tu escuta uma gargalhada de... Sabe aquela gargalhada fina, bem eufórica, uma gargalhada que tira uma sátira com a tua cara. E tu cai no chão, sem entender o que acontece. E... Vou rolar um dado. 5 cenas dentro dessa casa. Vocês são incapazes de usar qualquer habilidade natural ou magia que vocês tenham por causa da maldição da Mutsuki. Sanguessuga, cala a boca você. A Mutsuki. Ela amaldiçoa a gente. E assim, vocês veem o Black sem... O personagem do Essel, ele é duramente empalado por uma lança assim que ele bate no chão. Só que ele, como ele não toma dano, ele... Tipo assim, o peito dele... Você escuta um som de mecanismo e uma lança surge cravando pra cima e ele faz um de susto e a lança desce, mas ele não recebe nenhum tipo de dano. Vocês a princípio ficam assustados, mas tem armadilha na casa. Bom, eu vou me levantando assim, eu passo a mão no meu peito, assim, aonde eu fui empalado, e vocês veem pelo buraco da minha roupa, aquele buraco, né, de carne e osso e pele, ele vai se fechando assim, rapidamente. Aí eu passo assim a mão, como se fosse tirando a sujeira. Aparentemente tem um moleque que tem algum tipo de habilidade estranha. Eu vi ele por alguns segundos, antes dele negar a minha habilidade. O Galahad meio que um pouco mais... usou um pouco mais pra cima, assim, uma posição de alerta. Ele fala assim... assim, ó. Dá uns 5 passos pra trás aqui onde é que nós estamos. E vamos fazendo o caminho atrás de ti. Se tu morrer em algum momento, tu volta. Mas vai ativando as armadilhas pra nós. Cara, vocês veem o Essel ficar parado olhando pra cara do Galahad. E aí eu viro pro Beerus e falo assim... O que essa gata fez? Eu não fiz nada. Não é com você, é com ele. Eu não fiz nada. O que fez com ele, o que fez comigo ou o que fez com a gente nesse instante? O que fez com vocês, com todos nós? Por que eu não consigo? Aí vocês veem eu tentando virar névoa novamente e eu não consigo. Pra resumir a história de uma maneira bonita, digamos que ela tenta abençoar as pessoas e nunca dá certo. Eu não consigo nem puxar a força do pergaminho. Cara, assim, tu coloca a mão no pergaminho e o selo dele não parece te responder. Mas tu sabe sim, que teoricamente, se tu se esforçar muito, e o Essel tem essa noção, se tu se esforçar bem, se concentrar ao máximo, vocês conseguem notar a diferença do solo normal para onde tem a armadilha. Só que é como se a mente de vocês estivesse embaralhando. E dentro, né, desse sentimento, joga um teste de habilidade aí, Izigo. Um conhecimento. Eu tirei 1 no dado, eu tenho 2 de habilidade. Tu sabe que o que aconteceu é que a Momo, ela é amaldiçoada por Nimbi. Então as habilidades dela de ajuda são caóticas. Ela ajuda, pode ser que dê muito bom, pode ser que dê muito ruim. E assim, tu chega a ter uma certa ansiedade, porque como servo divino, tu sabe que não dá pra entender o que tá acontecendo ali. Talvez aquilo ali nem seja o lugar que vocês estão procurando. Talvez você tenha entrado em outra casa, talvez esteja escuro demais, ou talvez aquele lugar esteja iluminado e vocês não estão sabendo. É difícil dizer a natureza do que aconteceu quando vocês entraram ali com a ajuda da Momo. Mas assim, como tu tirou 1, eu posso deixar tu
rolar uma superação, né? Tu vai jogar outro teste de habilidade, né? Mais um. E se tu passar, tu vai conseguir ver através da maldição. Eu vou fazer isso, velho. Bora lá. Eu confio, velho. Eu tirei um de novo. Nossa, boa! Tu se concentra um pouco, vocês veem o Zigor ali quietinho na dele, né? Acostumado a passar por esse tipo de cena, né? Esse tipo de constrangimento. E tu fecha teus olhos alguns segundos e tu ouve um som é um som glorioso, você sabe, um som de trompete, a glória, né? E tu vê a estátua de Valkyria de baixo pra cima. E quando tu abre teus olhos, cara, a casa ela está clara. Pra eles continua normal, mas a casa tem luz, tá tudo ligado, é um lugar lindo, bem arrumado. Só que assim, os móveis, eles estão nos cantos e nem sequer tem uma escada à frente. É outro lugar completamente. Ô, mestre, qual era o nome da divindade que você falou? Nimbi. Deus da aleatoriedade. Cara, por que que tu coloca esse tipo de maldição no teu personagem? Ai, meu Deus. Foi ideia do M. Só que assim, como tu tirou um, tu se concentra mais um pouco e, cara, vocês veem o lugar clareando lentamente, assim. E vai mudando completamente, assim. E agora todos os que têm a perícia crime sabem, ó, tem um piso em falso, aquilo ali cai. Só que o que realmente acontece, cara, é que vocês veem que aquele lugar escuro, hostil, que vocês nem sequer sabem o que era, ele se desfaz completamente. E a casa é um lugar mais simples. Por que tem armadilhas, vocês ainda não realmente sabem. Tem uma única porta no canto esquerdo, né, organizado, ela dá uma espécie de forja, né, sabe, então várias bigornas uma do lado da outra, vários espelhos, vários caldeirões vazios, né, aquele clima de ferreiro, e tem uma escadaria que desce para uma espécie de porão. Para todos vocês, algo curioso, o Gurley ainda não foi encontrado. E não tem presença dele dentro da casa. Eu não conheço aquele moleque que eu vi, né? Aquela criança. Possivelmente, não, tu não conhece não. Tu tem algum conhecimento divino? Tu tem alguma ligação com algum deus? Não. Não, então não. Mas o Zigur, agora que ele passou, ele sabe que possivelmente é a imagem de Nimbi te enchendo o saco. Cara, vocês veem o Ziguro. O Ziguro olha na direção da Mumu, olha pra casa, né? Ele tá vendo direito agora. Todo mundo tá vindo bem, só pra saber, o M? Todos vocês são normais, assim. E, cara, o Ziguro, ele leva a mão até a cabeça, assim, ele meio que joga o cabelo dele pra trás e começa a dar uma risada, né? Ele... Ai, ai. Olha, Mumu, eu esperava qualquer coisa. Menos Nimbi, sabe? Hã? E ele dá uns passos pra frente, assim, e tal. Ele... Eu acredito que você foi abençoada por uma deusa no fim das contas. Mas não exatamente uma deusa boa. Nimbi. Nisso que eu ouço o Zigo falando isso, eu fico. Mas eu não sou serva de Wina? Na hora que tu fala sobre serva de Wina, nos teus antebraços surgem 2 anéis de magia, que é o símbolo da deusa, a marca da deusa no teu corpo. Por que diabos o Nimbo me abençoaria? Mas você não sabe de quem que você é serva? Quando as marcas surgem nos braços dela, tu sabe que ela é uma serva de Wina proclamada. Você vê que o Ziguro fica confuso, ele fica meio com o dedinho apontado assim, e, mano, a cara dele fica como se ele tivesse perdido, como se ele tivesse... Olha só, você vê que ele dá uma coçadinha na cabeça, tá, né? Bom, eu tenho certeza que isso seria uma benção de Nimbi, porque tudo não faz sentido. E agora as coisas fazem menos sentido ainda. Bom, se esse é o poder da gata, eu acho que a gente tem que deixar ela do lado de fora. E você acha que eu nunca deixo ela ajudar? Gata, tenta não ajudar. Vocês estão fazendo muita tempestade numa situação que ninguém se machucou. Ninguém se machucou? Eu olho pro céu, Você está em pé perfeitamente?
Por que você não vai na frente então, elfo? Mas você é imortal, você tem que ir na frente. Gata, silêncio. O Essel quase se machucou, mas como ele não conta, eu acho que tá tudo certo, podemos continuar. Olha só, eu tô falando. Eu acho que no final eu ajudei e deu bom e deu tudo certo. Cara, quando... Cara, eu viro, eu me calo de novo e, tipo, eu só vou andando na frente, eu vou tateando, assim, os momentos, os locais, né, onde tem o piso em falso, onde tem armadilha e tudo. Bom, se vocês querem vir atrás de mim, depois não reclama. Se eu sou imortal, eu não preciso me preocupar em ser atingido por alguma coisa, não é mesmo? Eu acho que esse é o plano, não é mesmo? Você vê que o Ziguri ia dar uma acenadinha pra você com um sorriso assim. Depois de vocês, eu... Cara, e eu só vou andando, tá ligado? Eu só vou andando, foda-se. Certo. O personagem do Essel, ele começa, né, a tatear o lugar e vocês vão passando. Sem risco aparente agora, ele consegue ver e dizer assim, ó, nesta porta aqui, quando passa, tem uma flecha que vai sair. O chão é em falso e ele ativa e vocês, por sorte, não são pegos, né, em todo aquele problema. Só que acontece algo que começa a preocupar vocês. Vocês vão descendo aquelas escadarias e o clima vai começando a ficar diferente. Vocês notam luzes esverdeadas começando a surgir, né? E o que seria uma casa começa a se tornar uma espécie de ambiente mágico, talvez corrompido. E assim, graças ao Zigur e o 1 dele no dado, aquele lugar é visível de cara. Ele liberou totalmente a visão mágica daquele lugar, usando a superação dos clérigos de Valkyria, né? Que é a capacidade de vencer qualquer desafio colocados por eles, né? O espírito da aventura no ápice do seu poder. Quando vocês entram, né, no arco da porta que vai levando ao porão, aquela descida ela começa a ficar cada vez mais estranha e aquelas luzes verdes vão tomando conta até que vocês chegam num ambiente onde a luz completamente dominada ela vira algo intoxicante, sabe? Uma espécie de lugar psicodélico cercado por livros antigos e coisas e pertenciam provavelmente a magos da época. Algo como um ambiente para cultismo de algo. E graças àquela ambientação, o Zigur ele percebe que não é algo divino. O personagem da Mutsuki também sabe que não era algo divino, pois ambos são servos divinos. É algo arcano, é uma magia ao redor daquele lugar. O Galahad sabe que a magia daquele lugar é forte. E aquelas janelas com uma iluminação que ninguém conhece, aquele verde que vai... Ele causa uma sensação de ansiedade quando vocês vão entrando e se espalhando naquela sala, percebendo que talvez seja algo realmente muito mais sério do que vocês imaginavam. Por que aquele lugar não havia sido demolido era algo que deixava a cabeça de vocês confusa. Algo assim nunca havia passado pelos olhos dos caçadores de mago. Um ambiente tão amplo, tão específico. Quem era Stefan, na realidade? E vocês, então, com essas várias perguntas, vão se afastando. Eu vou pedir para todo mundo rolar um dado e eu vou desenrolar informações para quem passou. É um D6. Um D6 habilidade. O resultado menor favorece vocês. O dado em voz alta, viu? Eu tirei 3, habilidade 4. Eu tirei 3 também. Habilidade 2. Eu tirei 6. Eu tirei 1. Eu tirei 2, eu tenho 2 de habilidade.
Eu tirei um de novo. Cheatado. Olha só. Os que não passaram estão prestando atenção em coisas aleatórias, pois é um lugar com muitos quadros e feições que vocês não conhecem. Pessoas que talvez sejam magos e realmente importantes, mas que vocês não conhecem. Alguns objetos sem valor velho, quebrado, que talvez quando em seu auge poderiam ser equipamentos mágicos ou talvez algo que o próprio Estevão usava, né, para criar os grimórios, né, materiais de troca. Possivelmente Estevão era um alquimista. E essa informação ela é desenrolada por Mutsuki, que acha, né, entre algumas estantes nas paredes, é um lugar que vocês vão vendo várias colunas, e essas colunas têm portas que levam a alguns corredores. Todas as portas estão abertas, poucas delas são fechadas, né? As que estão fechadas vocês não sabem dizer se tem armadilha. Mesmo o personagem que tem perícia crime é necessário um teste para fazer agora, né? Vocês estão em um ambiente onde a Mutsuki fala, né? Por instinto ela percebe isso, que é um ambiente arcano, mas era uma espécie de lugar, uma reunião de alquimistas, pois haviam círculos de magias colocados nas coisas. Não é como algo que Galahad poderia dizer, isso é mágico. A magia está nos símbolos que vocês veem colocados no lugar. Símbolos mágicos. Os círculos com círculos e traços, diagramas formados dentro deles, criam essa atmosfera mágica dos alquimistas. Para Axel, que tirou um bom resultado, tu encontra o que seria um quadro. Tu afasta, né, um pano e tu percebe a imagem do Stefan. É uma foto dele sentado, embriagado numa mesa, deixando o braço como um quadro, sabe? Um quadro, uma pintura muito bela dele embriagado, encarando com o queixo encostado na mesa quem fez o quadro, como se tivesse sido desenhado por um artista em uma cena pessoal dele. Ele é um homem, né? Um homem formado, de cabelos marrons, barba muito cheia e olhos vibrantes em cores azuladas. Nesse quadro, tu nota uma coisa curiosa. A imagem do quadro bem no fundo, onde tem uma linha escura que divide, como se fosse o artista que desenhou tivesse desenhado exatamente o que ele vê, tem uma figura de olhos vermelhos pulsantes, bem no canto. E assim, tu percebe que a mão esticada com uma taça vazia e um líquido derramado na mesa não é vinho, é sangue. E aquele é o quadro de Stefan. Os objetos ao redor mostram, né, o que a gente está descrevendo, que Stefan era realmente um alquimista. Só que vocês estão incrédulos. Não faz sentido. Nada faz sentido ali. Por que esse lugar está aí? Por que ele não foi destruído? Por que vocês, em especial, acharam esse lugar e ninguém mais? Zigur, que também obteve um bom resultado, pesquisava um pouco mais dentro do lugar, junto ao lado de Galahad, ambos passavam próximo um do outro. E vocês então percebiam que o ambiente ele continuava naquela cor psicodélica verde. E vocês encontravam algo que os deixava mais curioso ainda. Havia uma descida e havia uma espécie de grimório. Só que dessa vez esse mais inteiro, ainda ali, neutro. Para Galahad sabia que aquele grimório não havia sido usado. Porém tinham escrituras nele que você conseguia ver, que como se ele tivesse sido preparado, mas ninguém houvesse assumido aquele grimório. Aquele grimório estava puro. É um grimório claro, cinzento, né? Um livro da cor preta com linhas douradas bem no canto, terminando o design com um círculo mágico bem no centro. Puro. Aquele artefato foi encontrado por Zigur parado, embaixo de uma estante. Quando você retira, vocês veem, né, o artefato. Tu pode anotar na ficha depois, não é um item... É um item utilizável, mas vocês precisam de conhecimento, né?
pra saber como lidar com aquilo. Gorô, o verdadeiro ciente das armadilhas do lugar, como Essel estava concentrado, tu acaba no meio dos teus passos percebendo que existe uma parte da forja, né, mesclada com os livros, que ela se abre. E quando tu puxa, né, tu tira o mecanismo que abre essa parte, é como se fosse um gancho dentro da parede que tu afasta um pouco o tijolo e puxa, cai uma parte de pedra no chão, como se fosse uma porta, né, colocada. Vocês escutam um som forte de corrente deslizando, né, entre os mecanismos e um forte som da pedra batendo no chão. E vocês veem que existe mais uma descida. E dessa vez a presença do Ghoul está lá embaixo. Um covil secreto cheio de magia que pode nos matar? Olha só que incrível isso. Tem até alguns livros interessantes. Gente, essa magia aqui é muito ruim, mas ela não chega a ter relação com as divindades. Mas Magia arcana não é algo bom. Magia não é algo bom. Venho novamente concordar com o Sanguessuga. A pessoa que criou esse lugar claramente é um sádico que odiava receber visitas. Quando eu bato o olho nessa descida, é muito escuro. Cara, não tem uma escada. E olhando mais de perto, é uma corda. Mas é um poço reto ou é É um poço reto. pra baixo reto? Pra baixo reto. é uma escada de corda assim. Não é uma escadaria, é um rapel. É uma corda pendurada pra deslizar. Isso. Ah, sim. Eu vou jogar uma pedrinha pra ver a profundidade. Não! Não faça isso! Tudo bem, já fez. Demora cerca de... Tu conta. 1, 2, 3, 4, 5. Caiu. O som da pedra, tec, lá no fundo. Ai, rapaziada, é fundo pra cacete, hein? A menos uns 5 metros. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ficar invisível e vou descer primeiro. Mas não seria melhor deixar o imortal na frente? Certo. Todos vocês veem, ele faz um sinal de mão, com uma única mão, aquele símbolo com o indicador e o médio pra cima, e os outros todos fechados, e ele fica invisível após um som de folhas. E cara, vocês escutam o som do rapel descendo bem lentamente, bem suave, não é um rapel barulhento, é um rapel muito limpo. E vocês veem que ele tá descendo. Pra ti, Gorô, que desceu, tu começa, da escuridão, daquela luz verde, começar a clarear novamente. E quando tu encosta no chão, tu percebe que tem uma luz muito maior e mais comum. Tu vê um lugar muito similar a uma igreja. A construção é muito similar a uma igreja. Tem um grandioso altar, ainda com aquelas luzes, né? Sobre toda a parte. É um verde que não é um verde que ele vem de uma tocha. Ele está nas paredes. É uma luz mágica nas paredes. Mas o corredor se expandiu, assim. Não, tu desce, tu vai descendo, né? É espiral, é redondo, né? É cilíndrico, tu vai descendo por um grande cilindro, vendo aquela parede de tijolos descendo como um looping, como se tu estivesse vendo a mesma cena por vários segundos. Os teus pés encostam no chão e tu escuta, após, né, ver toda essa cena, tons, né, reptilianos, né, aquele... E tu vê, cara, kobolds por todos os lados, assim. Ih, caralho. Eles são pequenos, esverdeados, assim, não inteligentes, muito menos mágicos, pelo menos não a princípio. Só que como tu tá invisível e todos eles têm uma habilidade muito baixa, eles não conseguem te enxergar. Alguns deitados, outros passeando, né? Eles vão, sabe, eles são uma praga naquele lugar. Só que eles estão em todo lugar.
No altar, no centro do altar, tu percebe que tem uma porta de catedral fechada. Ainda, né, naquele ambiente, mesmo pra ti, que não tem a capacidade de sentir magia, mas tu é acostumado a lidar com demônios, tu sente uma certa ansiedade no teu peito, como se algo estivesse te dizendo pra ir embora dali. São quantos répteis? São vários. Cara, eu vou voltar, vou subir. A rapaziada já desceu? Não. Eu vou subir lá, vou subir a cordinha assim, bem na manha, como se nada tivesse acontecido. Uhum. Eu vou falar, rapaziada, é o seguinte. Tá cheio de reptilianos astutos e sorrateiros lá embaixo. Tem uma parada assim que parece uma igreja, tá ligado? Uma parada meio assim, ó, entendeu? Quantos? Bastante? Um monte? Quando você ouvir, Uns 12. rapaziada, é 12. 12 só? Eu posso descer lá e fazer cabum, então? Então você desce sozinho e a gente espera aqui em cima. É tipo, eu olho assim pro Galahad, assim, já com as mãos na cintura, assim. Vamos explodi-los, Galahad. Vocês podiam ver o Galahad dando um grande sorriso enquanto puxava a Mutsk pela cintura, assim, segurando ela, e segurava na corda. Berus, segura a tua gata. Se ela ajudar, a gente tá fudido. Eu seguro os dois pelo ombro, assim. Joga um teste de força aí, Beerus. Força. Peraí, deixa eu ver quanto é que eu tenho de força certinho aqui. Tá, beleza. 6, eu tirei 6. Não tenho 3 de força. Ah, véi. Cara, o Galahad, ele puxa Mutsuki pela cintura e cai no rapel, e vocês escutam o som, dessa vez estridente, aquele da corda comendo, e quando eles caem no chão, sobe um vapor brilhante vermelho de magia pro alto, e eles desceram. Eu olho pra corda assim, eu olho pra eles e eu falo: amigos, bom, eu dou aquela ajeitada assim na coluna e tal. Eu falo: primeiro mandamento da minha deusa: eu não posso abandoná-los. A aventura nos espera! E vocês verem o Zigor, ele corre, ele pega a corda e ele desce também, tá ligado? No momento que saiu os outros 3, eu olho pro Gorô, eu olho pro céu. Eu acho que somos os únicos adultos de verdade aqui. Nesses momentos, eu não acredito que eu vou falar isso. Mas eu até sinto falta daquele samurai fajuto. Até eu. Eu consigo ver tudo certinho, porque eu tenho visão total no escuro. Eu tenho até escuridão mágica, eu consigo enxergar. Assim, quando vocês descem, não tem, né, os que desceram, é uma espiral, um cilindro de corredor, vocês descem, vocês chegam na mesma cena que eu descrevi, só que agora, como vocês caíram e houve toda aquela comoção mágica aos que desceram, os kobolds se levantam, né, na direção do que eles ouvem, e a gente vai rolar a iniciativa, cara. Antes disso, mestre, deixa eu te perguntar uma coisa. Naquele quadro, quando eu vejo aquele sangue, eu vejo aqueles olhos vermelhos atrás, eu consigo identificar quem pode ser aquela pessoa? Ou é só uma imagem mesmo? Nesse momento tu não consegue, mas possivelmente depois, se tu tirar um bom dado, eu posso te dar essa informação. Tá, então a gente pode descer? Que a gente ainda tava lá em cima. Sim, vocês podem descer. Tá, eu quero descer furtivamente. Eu consigo? Pra eu não chamar a atenção? Pode rolar o dado da furtividade. Ok. É mais 2 ou é puro? É furtividade, é mais 2. Tem a perícia. Ok, vamos lá. Ai, eu não acredito, cara. Eu tirei 5, tá? Só pra... Tu desce. Gorô gasta os PM da invisibilidade, tá invisível. Vocês chegam na parte baixa, né, em toda aquela
ambientação que eu descrevi antes, cara. E assim, todo mundo rola um D6 na iniciativa. Ixi. Tirei 5. Eu tirei 5 também. Eu tirei 3 e eu só queria dizer que eu tirei outro 1 no D6, velho. Tá chitado, hein? Ruim vai ser ficar tirando 1 no D6 quando eu for curar vocês, né? Tirei 4. Tirei 4. Eu tirei 6. Ó, eu não recomendo vocês ficarem na frente do Galahad, não, que vai ter só cabum. Mas é só uma recomendação mesmo. Beleza, é o seguinte. Quando vocês caem no chão, né, naquele ambiente, os kobolds se levantam, alguns deles usam lança, outros estão com aqueles estilingues, né, com algibeiras. Todos eles usam uma roupa bem bonitinha, né, uma roupa que tem ombros caídos, né, como se fosse uma pequena roupinha de clérigo, mas eles são criaturas selvagens, assim, eles são feitos para proteger aquele lugar, assim. E o primeiro é o Goro. Tu vê 3 deles à frente de vocês. Os outros 4 que estavam no campo de visão, eles correm pra trás. Eu vou invisivelmente, furtivamente, tentar pegar o que tiver mais separado do grupo. Chegar por trás e eu vou dar um golpe de misericórdia nele. Eu vou perfurar minha saia no pescoço dele, assim. Pode rolar o dano, o FA. É o D6, mais FA. Tá, deixa eu pegar aqui. Tu deu 7, ele tem só habilidade. Tu se aproxima dele, cara, e sem chance alguma de resistência, tu finca o teu sai completamente nele, né, até a ponta, e só que nisso tu sai da tua invisibilidade. Tu ataca ele, assim, tu pode ser percebido ainda, mas se tu jogar outra furtividade, tu volta ao status de invisibilidade. Eu vou segurar o corpo dele, assim, tipo, morto muito louco pra ninguém perceber que ele morreu, assim, no horas. Beleza. O próximo é o... Beleza, é tu. Vocês, né, em toda aquela comoção, tu percebe que um deles toma um golpe no ombro e ele continua em pé ali, né, com o pescoço meio arreado, assim. Tá, eu percebo que tá morto. Tu sabe que ele tomou um golpe. Se tá morto, não dá pra dizer. Ok. Ele tá bem lá atrás, assim, e tu percebe que tem outros indo pro fundo do lugar. Outros indo pro fundo. Passando pela parte de trás do altar. Tá, então eu vou... Vocês veem que eu me afasto um pouquinho e eu vou utilizar... Vocês veem a minha mão novamente, pra quem já viu isso antes, novamente ela começa a ser circundada por uma aura negra. E eu vou gastar, vou utilizar o meu ataque mágico, né, com... Deixa eu ver uma coisa aqui, rapidão. Eu posso gastar... É o número de habilidade. Tá, então eu vou utilizar um PM. Um PM pra cada. Eu vou utilizar 2 vezes pra pegar 2 daqueles que foram lá pra trás. No alcance daqueles que foram lá pra trás. É um PM pra cada. Vou gastar 2 PM de ataque mágico pra fazer surgir as mãos negras, né? As mãos de magia negra. Pra dar um soco. Tipo, como se elas tivessem... Se fossem 2 mãos gigantes e afundassem assim... No chão, em cima de 2 dos que foram lá pra trás, dos kobolds que foram lá pra trás. Joga o dano. Um D6 mais 1. Que é essa aqui, FA. Ataque. Esse aqui é o primeiro. E esse aqui é o segundo. O primeiro eu tirei 2. E o segundo, 4.
Vocês percebem o Essel levantando a mão, né? De forma altiva. E assim que ele levanta a mão, cara, no chão viaja uma energia mágica que atinge o solo. E quando ela atinge o solo, ela levanta dessa parte atingida braços que batem os kobolds na parede, amassando eles, assim, destruindo, né? Causando um rápido tremor naquele lugar fechado. E 2 deles foram mortos. Um deles ainda tem pontos de vida, mas o outro caiu. E eu tomei. Quando vocês veem o Ezra fazendo isso, vocês veem que a mesma magia que atingiu os kobolds, ela meio que enlaça o meu corpo e é como se me apertasse. Vocês escutam. E eu perco 1 ponto de vida porque eu gastei PM pra fazer essa ação. O Kobold 1, ele vai atacar um de vocês. São quantas pessoas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou rolar um desses, vai. Na ordem ali. Os 3, o Galahad. Galahad, tu vê que um deles corre na tua direção com o braço, né, escondendo do corpo. Ele corre, ele tem um passo desengonçado. E ele pula na tua direção, segurando uma espada pequena. Ele vai fincar lá na tua perna. Assim que começou o combate, o Galahad via o pequeno kobold vindo em sua direção. Ele dava 3 passos indo contra a direção do kobold, enquanto tirava a arma que ele tinha em sua cintura, que era uma katana com avermelhada, como se fosse fogo, e meio que colocava na frente da espada do kobold pra bloquear ele. E ele falava assim: venha, pequeno, me ataque, se você conseguir. Joga tua FD. Fala o resultado em voz alta. Eu rolei 8. O kobold rolou 7. Tu percebe que ele avança e quando tu saca aquela arma brilhante e coloca na frente do ataque, ambos os ataques se colidem e ele se afasta após ver o fogo, ficando mais escondido. Agora é a Mutsuki. Cara, eu tô vendo aquele amontoado de kobolds lá no fundo. E eu fico pensando, eu poderia ter explodido tudo de uma vez, mas eu explodi só lá atrás. E aí eu levanto as mãos com os símbolos de Wina e vocês conseguem ver várias esferazinhas negras se formando. E eu vou tacar a explosão lá no fundo pra atingir os kobolds atrás. Explosão mesmo, cara. Jogo dano. Eu vou gastar 4 PM, só que na verdade são 2 por causa da minha passiva roubada. E vou dar mais 2 DDs de dano. É um dano que não dá pra esquivar. Joga aí, já. Tu tá ligado que o Gorô tá lá, né? O Gorô, ele tá no fundo do primeiro grupo. Eu tô tacando nos kobolds tem os kobolds na frente. Tem os kobolds na frente e tem os kobolds atrás. Eu tô atacando os kobolds atrás. Ele tá como se fosse um passo à frente. Um passo à frente de você. Ok. Isso. Imagina que nós estamos em um quadrado. Vocês têm 6 passos. Onde ela vai tacar tá no 6º passo. O Gorô tá a 2 passos. Os DDs é D4, né? Como? É D4? Tem na descrição da magia, pô, explosão. Não, a magia só diz DD. É D6, pô. 3DT é só D6, tu não rola nenhum outro. A não ser que diga o contrário, velho, mas é sempre D6. É D6 então. Então, caralho, velho. 14 de dano, velho. Não, então. Rest in peace. Rest in pepperonis, que eu desço dano aqui em todo mundo. No fundo. Tu lança, né? Tu cria uma esfera negra na tua mão e lança no fundo, né? A Mutsuki lança aquela esfera mágica. Quando aquela bola acerta o fundo, vocês escutam um barulho oco de poder se absorvendo e, cara,
Um vento toma todo aquele lugar, afastando tudo, explodindo, jogando os corpos dos kobolds para trás, né? Os outros kobolds assustados, mas reconhecendo, né, do que se tratava. Eles viram fazendo alguns sons, né? Aquele... E conforme aqueles sons tomam a sala, vocês percebem que um outro kobold, ele se levanta. Ele acorda, né? Ele tava mais afastado, né? E um deles levanta, né, a pequena espada. E esse kobold, ele é um pouquinho maior, ele é um pouquinho mais amedrontador. E ele tem na cintura dele um livro. Pequeno, né? Um grimório bem menor, mas ele tem um livro menor. E ele é um kobold mago. E ele vai ser o último da rodada, obviamente. Agora é o Beerus. Ainda restam os kobolds da frente. Os kobolds de trás foram obliterados. A sala vai ruir em alguns momentos. O Beerus, ele... Então, só sobra os da frente. Quantos tem ainda? Todos eles. 2 deles foram mortos, não? Quer dizer, um deles o Goro matou. Tá, então tem 1, 2, 3, 4... Tem pelo menos 4 na minha frente, né? Sim. O Beerus, ele dá um uivo, né? Em êxtase. Ele abre a boca e aí ele transforma as mãos deles em sombra, fazendo elas crescerem e jogando elas no que tá na frente dele. Rola o ataque. É meu FA, né? Isso. Qual kobold? No que tiver mais perto dele. Tu acerta aquela mão negra com as garras dela, avança até ele, prende ele, fincando num dos ombros, né, cortando metade do corpo do kobold. E ele, um grito desesperado, ele se afasta, né, e o braço cortado cai, ele fica sangrando, né, e leva a questão de alguns segundos enquanto ele, desnorteado do ataque, até que ele se ajoelha e cai duro no chão, morto. Eu dou uma afastada pra trás, olhando pro Excel, já pensando, a próxima vai ser de... Agora é o kobold 5 e o 6. O 2 morreu, o 1 morreu também. Ele vai atacar. Novamente um D6 eu vou mandar. 2, o Essel. Ele não causa dano no Essel. Cara, é uma cena rotineira, né? Corriqueira já. O kobold avança no Essel e quando ele finca a adaga, cara, ele até finca. Só que o corpo do Essel expele ela pra fora e ele é arremessado por uma aura negra pra trás. O kobold 5 vai atacar. Um D6, vai. Ele vai atacar o Beerus. Beleza? Joga duro. Após ver seu companheiro caído, o pequeno kobold avança na direção do lobo branco grande, né? Ele tem consigo uma espada bem maior que ele, é uma espada longa, só que pra ele ela é muito maior do que o corpo, né? E ele vai te desferir um ataque. Um D6. Ele deu 7 na FA. Eu coloco só a mão enegrecida gigantesca na minha mão, eu espalho assim a espada pra trás, dando um tapa assim pra ela sair. Mestre, quais foram os kobolds que morreram? O 2 e o 1 faleceram. Ok. Após isso é o Galahad. O último a ser atacado foi o Beerus. Uma pergunta. O kobold maior tá lá no fundo ainda. Ele se levantou, ele tá na frente do altar. É a 3 passos de vocês. Certo. Tem quantos na frente? Tem 3 ainda. 3. 3, ok. Dá pra perceber que o local tá todo desfugido já, né? Por causa da explosão. Uhum. Ele vai ruir em breve. Quando terminar essa rodada, eu vou rolar um D6. Pra ver se ele cai agora ou não. Certo. O Galahad, depois de se defender o golpe daquele pequeno kobold com maestria, ele brandia a arma dele, agatando com as duas mãos, numa diagonal pra baixo.
na direção do mesmo pequeno que atacou ele. Nossa. Esse é a FD dele. Dobrou. Não tem armadura. Não. Armadura? Pode lançar o dano. Cara, tu avança em cima dele com a tua espada de fogo e aquele kobold com uma pequena espada te defende e te encara. Como se ele não tivesse medo, ele havia sido treinado pra proteger aquele lugar e morrer pra ele tava tudo bem. E ele é um pequeno serzinho, ele é só corajoso, ele emite um som, né, de um pequeno réptil misturado com uma espécie de gato, né, bem fino o som que eles fazem. E quando ele defende o teu ataque, ele vai alguns centímetros pra trás, né? E a tua espada para na frente do corpo do pequenino. E agora é o Zigur. Cara, o Zigur tá do lado do Galahad, né? Ele viu que o Galahad foi pra cima e atacou o Kobold, né? E acabou sendo defendido. E, mano, o Zigur, ele olha pros seus companheiros. Os companheiros estão em boa forma, né? Estão mandando muito bem no combate. Cara, ele manda a mão assim pras costas e ele puxa o montantezão que ele pegou daquele elfo lá no chão. E olha pro mutante e ele fala: tá na hora de testar essa belezinha. Vamos lá! E ele sai correndo, assim, carregando o montante pra cima. E no que ele se aproxima da onde tá o Galahad, ele ergue o montante pra cima e faz um corte descendente, um ataque descendente na direção do Kobold. Pode fazer o ataque. Aí, o que eu falei que ia acontecer? Eu tirei 5 de dano. Mais 2. Ele tirou 5. Ele tem mais 2, né? Ele tirou 5. Cara, o Kobold, quando vocês dois atacam, vocês percebem que o chão quebra e ele colocou os cotovelos, né? Ele tá segurando a espada, ele empurra o braço pros lados e a montante pega e ele parece firme e ele vai ganhar mais 2 no próximo ataque dele porque ele ganhou confiança. Eu olho pra aquilo, Galahad, cadê a sua grandeza, hein? Não adianta amassar as criancinhas e querer se achar, não é mesmo? Porque em vez de vocês ficarem trocando farpas, vocês não acabem com eles logo. O Kobold 3 vai. Ele vai fazer um flanquear num dos personagens, entre o Galahad e o Zigur. Eu vou rolar um D2. Só pra eu saber quem é que vai tomar. Na ordem da mesa é o Zigur. É o seguinte, a gente vai conferir as regras ao vivo, só pra deixar claro pra quem tá ouvindo. O flanquear, você sabe se aproveitar da distração dos seus inimigos para deferir punhaladas mortais. Quando você ataca um alvo que está envolvido em um combate com um aliado, seu ataque ignora a habilidade do alvo. Ou seja, o personagem do Zigur está sem a habilidade na força de defesa durante o ataque flanqueado. Mas aí não precisa rolar um teste de percepção pra saber se percebe o cara se aproximando? Não, a gente vai fazer a rolagem da habilidade. Eu só queria falar como é que era que funcionava. Ah, pode crer. Vai rolar habilidade pra mim agora, Zigur. Beleza. Não tem redutor, tá? Se tu passar, tu não vai sofrer o flanquear, mas se tu falhar, tu vai estar considerado flanqueado. Tô flanqueado. Eu tirei 4. Eu vou rolar a FA. Tá, a defesa... Ou a habilidade não vai entrar na defesa, né? Só a armadura. Tá. Eu acho que eu não tenho armadura, então o meu FD vai pra 0. O que eu vou fazer? Eu vou gastar 4 pontinhos de mana e vou ganhar mais 2 na minha defesa, tá? Eu vou usar o escudo mágico. Escudo mágico? Eu acho que tem quase certeza que não é escudo mágico, não é escudo arcano. É escudo mágico mesmo. E eu ganho mais 2 de defesa. Pode rolar a FD. Eu tirei 6 de defesa. O Kobold ele tirou 6 no resultado do dado, é um crítico natural e a FA dele fica 11. Eu tomo 5 danos de... Eu tomo 5 pontos de vida aqui. Caraca, aí, kobold, porra.
Cara, ele avança no Zigur, flanqueando, cara. E mesmo que o Zigur tenha reflexo, ele puxa o ícone mágico e ele balança o braço pra direita, como se fosse um movimento de abrir um escudo. E uma proteção dourada aparece no braço, mas a espada finca, sabe, rasgando ali a pele da coxa. Um ataque muito brutal e possivelmente teria matado ele se não fosse aquela magia que defendeu o corpo dele. E pra quem não tá próximo, vocês percebem que o personagem do Zigur e do Galahad, eles estão totalmente flanqueados pelos outros kobolds. Se eles se reunirem, todos eles fazer essa mesma manobra nesse turno de ataque. Ainda tem um kobold pra agir, que é o kobold 4, e ele vai atacar um de vocês. Um D6. É o Essel, para a sorte de vocês. É mais um kobold que avança nele, e o ataque é expelido por uma aura mágica após acertar o corpo dele. Tem 2 kobolds olhando pro Essel. E agora, com o final dessa rodada, vem o kobold mago. E aqui eu vou botar vocês pra amar uma... Não posso nem dizer nada aqui, porque isso aqui é friendly. Family friendly. Friendly friend. É o seguinte. O kobold, o kobold mago, ele estende os 2 braços pro lado e um círculo de magia aparece, né? Ele emite algumas palavras, dessa vez em línguas mágicas, né? Pra quem tem qualquer vantagem arcana, sabe o que ele tá falando. E ele vai fazer uma magia muito parecida à mesma magia, né? Pra quem tá acostumado, que o personagem da Mutsuki fez. Só que ele não se importa, ele vai destruir o lugar em área. Ele vai lançar uma explosão a partir dele. Tá, eu posso fazer alguma coisa? Vocês todos vão rolar uma habilidade pra mim. Quem passar, recebe mais 2 na força de defesa. Eu queria saber, tem como... Quanto de mana ele gastou pra fazer isso? Tem como saber? 10. Eu tirei 5, eu falhei. Tirei 3, falhei. Eu tirei 1, eu passei. Eu tirei 2, eu passei. Eu tirei 3, eu passei. Eu tirei um, eu passei, chupa. Todos os que passaram vão rolar a sua força de defesa com mais 2. Vocês podem, quem tem proteção mágica, usar, tá livre. Ele vai explodir em área. Só uma pergunta, M. É magia, né? É magia. Eu sou vulnerável à magia. Puta, fudeu, velho. Puta que eu pariu, velho. Ai, mano, eu vou gastar 8 PM, só que não vou gastar 6, mas aqui é como se tivesse gastado 8 pra usar minha proteção mágica. Cara, eu vou deixar o corpo do kobold na minha frente, assim, enquanto eu tento me defender. Um escudo, mais um. Escudo mais um. Mais um, eu dou, vai. Mais um. Eu vou gastar 2 de PM e eu vou dar proteção mágica. Eu vou pegar a proteção mágica pra mim aqui, velho. Quanto de vida o Galahad tem? Tem 15. Eu vou chorar. Cara, eu olho pro Beiras. Eu falo assim, ei, cachorrão, tá fudido, hein? E aí, quando eu falo isso, eu estalo os meus 2 dedos e eu casto a proteção mágica em mim. Vai se foder! Ô M, qual é a rolagem? De proteção mágica, Não, a defesa aqui que a gente vai rolar. vocês vão rolar FD. É a habilidade mais a armadura de vocês, mais 2. No caso do Gorô, mais 3, porque ele tem um corpício. Mais os bônus, né? Quem é mago e conjurou proteção mágica sobre si mesmo, gasta os PMs e rola com o bônus da proteção mágica. É um D6, mais. Mais teu HD, mais o produção mágica. Pronto, rezemos. Deus Todo-Poderoso, sou eu aqui agora. Cara, o Beros, ele, pra eu tentar escapar disso aí, né? Porque eu não posso tomar esse golpe. Eu vou... O Beros, ele vai tentar... O chão é do quê? O chão é do quê embaixo de mim? Rocha. Rocha? Mano, o Beros com as mãos de Drevs, ele vai tentar fincar e levantar uma rocha na frente dele pra ver se ele se protege, mandando o dedo do meio pro vampiro. Joga um teste de força, se tu passar eu te dou FA mais 1. Pera aí, deixa eu pôr esse primeiro, então. Passei! Tirei 2!
Você conseguiu FA mais um. O que aconteceu com os kobolds na minha frente? Eles são todos ali. Só que o que acontece é, eles vão ser aniquilados. Sim. Mas a FD a gente não rola, a gente só subtrai. É isso. Não, vocês vão rolar as FD. Você pode rolar eles. Meu Jesus amado, Deus Todo-Poderoso. Você defendeu. Eu vou dizer que você defendeu, relaxa. Meu amigo. Fala o resultado, tá? Eu tirei 6, caiu um resultado 16 aqui na defesa. Dobra a tua armadura, você defendeu lá para os 20 de defesa. Com o crítico então foi 20. Fica 20. Vou rolar a minha aqui, acho. Uma boa FD do Gorô. Eu tirei Ai, eu tirei um também, Bruce. Eu tirei um, eu tinha 6 de bônus total. Oi, ei, gente, corre pra trás de mim, por favor. Não, eu vou estar ajudando, velho. Não corre, não. Tirei 11, velho. Vocês podem ver que eu ia falar aqui um adentro, cadê? Lança, Galahad. Não, é que eu tenho. Eu tava vendo um negócio aqui muito triste que eu tenho restrição de poder, porque para magia defensiva. Então vocês podem ver o Galahad botando a katana na frente dele e nisso que ele faz isso, um escudo de magia avermelhado começa a aparecer na frente dele, mas ele fica meio que piscando, meio como se fosse sumindo e voltando. E ele fala assim: droga, nunca fui muito bom com magia de defesa. E eu vou gastar 8 pontos de mana pra dar mais 2 de defesa, mais 2 de bônus, porque eu gasto o dobro. Mano, Ô, gente, eu acho que eu vou de Drake e Josh aqui, velho. Eu sou vulnerável, eu acho que eu fui de Mercy também nessa. ô, véi. Cara, quem tem. Mano, alguém utiliza cancelar magia nessa merda aí, velho. Black, Eu não cancelar tenho magia. Tem que gastar Tem que- 10 não, PM pra cancelar a explosão. Não, é o dobro, M. É o É o dobro, é né? 20. Por isso que eu É perguntei. verdade. O Galahad tirou 11 na rolagem. Não, eu tanquei tudo, foda-se. Cara, assim, vai dar muito dano, tá, gente? Mas vai ser Meu dividido, né? Eu vou cair, eu vou Mano, cair. eu não consigo silenciar ele com o meu jutsu. Tem um jutsu? Tu tem o jutsu? Tu tem? Eu tenho o jutsu de silenciar. Não, mas... Cara, faz o seguinte. Eu vou deixar tu usar. Joga um teste de habilidade. Vai, Nereu. É agora. Vai, Nereu. Vai, Nereu. 2 ou 1. Se tu passar, salvou todo mundo. Fudeu. Ai, caralho. Não passei, velho. Ai, cara, meu Deus! Não. Aconteceu um desastre. Ó, é o seguinte. Pera, mas todo mundo vai tomar 22 de dano? Ela diminui. A regra da explosão é o seguinte. A explosão tem FA igual a habilidade mais 1D para cada 2 PMs gasto. O dano se reduz 1D para cada 3 metros de distância do ponto de impacto. O ponto de impacto é ele. Então, assim, vocês perdem aí uma rolagem. Então, assim, eu vou rolar... São 5 rolagens. Eu vou rolar 1D6 e a gente vai cortar esse dano. 2. O 3 foi tirado. Ai, cara, podia ter saído 6, né? O 3 foi tirado? O resultado 3 da rolagem foi tirado. Ah, entendi. Tá. Vai pra 19 então, né? Mano, eu tô cuspindo sangue, velho. Mentira, eu tô vulnerável, eu morri. Eu acho que eu caí, velho, também, não sei. Eu continuo ilesa. Quanto de defesa? Eu tenho. Puta, achei 4 de defesa. Você tá muito na merda. Ai, cara, que sacanagem ter tirado 1 agora, velho. É o seguinte. Todos vocês veem aquele ícone brilhante do Kobold Mago e, cara, ele, numa tentativa desesperada de proteger o seu altar, ele lança uma magia
que assim, ela começa dele, é um brilho esverdeado, iluminado, como se fossem cortes de ar. E quando ele se expande, vocês veem várias lâminas cortantes passando para todos os lados, cortando os kobolds aliados mesmo. E aquela luz ilumina, assim, e as expressões de vocês de pânico, elas são esbranquiçadas com o brilho da magia, engolindo vocês. E vocês escutam um forte dum. O silêncio dura pouco tempo. Todos vocês, os que não desmaiaram, Goro está no chão após o impacto da magia. Ziguro está no chão após o impacto da magia. Quanto de dano você tomou? Beerus e Essel, que são vulneráveis. Eu não sou vulnerável, eu só tomo dano. Eu tirei 13 total na defesa, né? Eu tirei 13 total, não. Eu tirei 7 do dano total. Foram 19 de dano total. Abaixava pra 12. Eu tenho que tomar mais um por causa do vulnerável. Eu tô com 2 de vida. Já tirou o dano ali? Peraí. Quanto é que ficou a rolagem dele mesmo? 18. 18. Cara, eu tô com 1 de HP. E, cara, o Kobold, quando ele cai no chão, né? Quando todos vocês caem no chão, ele aparece da explosão da magia inconsciente. Porque ele gastou todos os seus pontos de magia e caiu. O corpo, ele cai e vocês percebem o local ruindo. Mutsuki olha ao redor, intacta, porque fez uma proteção ao redor de si tão forte que a magia bateu sobre a proteção, mas a explosão simplesmente foi ignorada. Quando ela olha ao lado, ela vê alguns de seus companheiros caídos no chão, outros extremamente feridos. Goro em estado letal e Zigur, principalmente, a chave para que eles saíssem bem daquela luta, completamente inconsciente. Beerus e Essel, que eram extremamente rígidos em combate, e até o presente momento ela nunca havia visto eles em um estado tão decrépito, vê Essel com seu capuz todo cortado em pessoa, sem o capuz, a figura de Essel, e o próprio Beerus ainda transformado, repleto de sangue no pelo branco. É uma cena de deixar qualquer aventureiro de queixo caído. O altar, por trás do Kobold, quando ele cai no chão de joelhos e bate em seguida o rosto contra o chão, aberto, começa a ruir lentamente e vocês escutam o lugar tremendo, né? Conforme vocês veem, uma figura aparece da porta do altar, como se fosse alguém que foi despertado. Vocês veem um mago, né? É uma figura, ele é muito parecido com o Gurley, mas ele parece completamente diferente, mais adulto, usando um manto, né? Ele vem saindo, né, de dentro daquela destruição do altar com uma orbe vermelha pulsante, como se fosse um coração nas mãos. Ele vem com uma expressão confiante, né, na direção de vocês, com aquela esfera vermelha, onde algumas linhas de magia, elas passam uma por cima da outra, como se fosse o poder mesmo mágico sendo consumido dentro daquela orbe. Assim que ele termina, né, ele chega ao centro do altar, ele encara vocês e ele diz: vocês não deveriam ter vindo atrás de mim. Finalmente, após tanto tempo, tanto bullying eu sofri, o ritual está completo. Eu agora sou verdadeiramente um mago poderoso. E aí ele, sabe, ele com aquela esfera, vocês percebem que do chão o sangue dos kobolds começa a se reunir na direção daquela esfera. E ele coloca a mão na direção de vocês. Deem um aviso a Gazan.
que não se meta com o Lorde do Sangue. Não procurem, abandonem essa tarefa. Vectora 2 terá um novo dono. E a destruição do grupo de vocês será o primeiro aviso. E, cara, aquela orbe vai subindo, né, em direção aos céus, e ele encara, né, a figura de Mumu. Ele diz assim: quando você chegar a Gazan, diga a ele que ele também é um alvo. E que o nosso Senhor irá atrás dele também. E, cara, ele conjura uma magia que ela sai do chão. O lugar começa a ruir e vocês veem aquela expressão, mesmo que vocês caídos ainda desmaiados, vocês veem aquela expressão dele confiante. E a magia começa a tirar vocês dali lentamente. E aquela expressão é a última coisa que vocês veem. A sensação de ódio que ele tem, né? Aquela imagem indo lentamente sumindo enquanto vocês estão sendo tirados do lugar. Vocês são levados de volta para fora da casa. E aquele lugar rui e some. Vocês então caem ensanguentados do lado de fora, com a última visão que vocês têm sendo o rosto de Gurley completamente modificado. E a sessão termina aqui. Caralho, velho. Eu velho, cheguei a 0. Eu tô acordado ainda, eu tô acordado. Ô, M, Cara, não, Oi. não. temos um problema, cara. Se ninguém me parar, ela vai curar todo mundo. Isso é um problema para a próxima Próxima sessão. Para você que nos assistiu até agora, deixa o like, se inscreva no nosso canal, continue acompanhando a série. Você sabe que o conteúdo bom é na Main Comics, a sua editora pro público brasileiro. Em breve, novidades. Tchau, tchau!